algumas comissões também, Calejão, que estão rolando ali na Câmara, no Congresso, uma deputada do Avante falou aquilo que o MBL também falou, que como a gente conversou, a gente não vai mostrar mais. Quando tiver notícia importante, a gente mostra. Prisão, quando aconteceu alguma coisa dessa, né? Falou justamente sobre o que aconteceu, a chacina que aconteceu no Guarujá, que nos revoltou demais ontem, né? Que é uma coisa que me fez ter insônia, pensando nas pessoas tendo suas casas invadidas sem nenhum comprometimento com a lei ali, né? A lei para poucos, né? A democracia no Brasil funciona para muito poucos. Né? E teve uma deputada do Avante que, assim como o Arthur Duval, falou que tem que morrer mesmo. O papel da polícia é esse. Tem que matar. Se mata um policial, tem que matar 10, pelo menos. Né? Esse tipo de discurso, que é um discurso muito sedutor e muito... que não só corre pela direita, como corre pela esquerda também. Né? É um discurso fácil, que a gente ouve. Eu estava falando, eu ouvi na padaria ontem, se eu for na academia eu vou ouvir, que o policial tem que matar mesmo. A maioria pensa assim, né? A maioria pensa dessa maneira, né? Então, essa deputada, aí eles vêm com uma espécie de propaganda, tentar irritar em cima do que está acontecendo e ser lembrada depois, né? Falando, eu falei que precisava ter matado mesmo, tá aqui. A deputada Ione Barbosa, né, falando aqui da operação que aconteceu ali no Guarujá, na Baixada Santista, né, Guarujá e Santos. Eu estou ouvindo realmente muitas falas, deputado, completamente equivocadas, dizendo que 10 foram mortos por causa de um policial. Poxa vida, será que... E, com certeza, essas 10 mortes são de pessoas que desculpe aqui, mas que mereceram. Porque a polícia, com certeza, não mata à toa. A polícia mata por uma necessidade, para salvar um cidadão de bem ou para salvar sua própria vida. Então, se é necessário matar 10 pessoas para chegar até uma pessoa que matou um policial, que seja. Então, nós estamos vivendo uma inversão de valores muito grande. Eu estou ouvindo realmente... Cara, eu tenho muito nojo desse tipo de fala, assim, como ela é disseminada e como ela é da maioria, viu, Calejão? Assim. E isso é o suprassumo do fascismo que você acabou de ouvir aí, entende? Isso é o suprassumo do... Não fica mais fascista do que isso, cara. Mussolini tá, assim, em êxtase com essa mulher agora, você entende? Não fica pior do que isso, Beze, em termos de fascismo. E, infelizmente, você tem razão, porque... não sei se você vai terminar ainda, tem mais pra gente ouvir, ou vamos comentar? É isso mesmo. Cara, tem uma questão aqui que, a meu ver, é fundamental e que a gente tem que endereçar. A esquerda não fala de segurança pública. Para a esquerda, segurança pública é quase que um tema proibido, entende? Então, esse é um tema que a extrema-direita se apropria e é ideal para a extrema-direita porque pode ser tratado com a superficialidade e de forma rasa que vão ao encontro do que faz a extrema-direita em todas as searas nas quais eles atuam. Essa mulher está fazendo isso com maestria. Ela reduz o debate de uma maneira absurda, de uma maneira fascista, e isso ganha ressonância. Você tem boa parte da população brasileira que tem aderência com esse tipo de coisa. É isso aí, tem que matar mesmo, matou pouco, etc. e tal. A gente vai ouvir isso assim cotidianamente, entende? Então, a menos que a esquerda, sobretudo a esquerda que está no poder, enderece esse tema e seja capaz de apresentar uma espécie de fome zero da segurança pública, Beze, você entende o que eu estou te dizendo? Um programa no nível federal que tem o mesmo apelo do Fome Zero, só que direcionado para a segurança pública, e seja capaz de tratar a segurança pública com o nível de complexidade que esse tema merece, correlacionando segurança pública com economia política, correlacionando segurança pública com educação, com lazer,
com falta de alternativa institucional de desenvolvimento humano nas comunidades mais empobrecidas do país. A menos que a gente faça isso, esse tema sempre vai formar um prato cheio para a extrema-direita, cara, que se apropria dessa questão se valendo da fragilidade intelectual de boa parte do nosso povo. Porque, cara, eu conheço muito bem o Guarujá, eu estou direto no Guarujá. Todo mundo, não é só a galera que tem grana, a playboyzada e tal, todo mundo, Bezi. Eu converso muito com os senhores que trabalham na padaria, com as pessoas que trabalham ali em portaria de prédio, e ninguém aguenta mais o nível de violência, ter bicicleta roubada, ter celular roubado. Então, quando acontece uma coisa assim, essas pessoas se revoltam e acham que não, é isso aí mesmo, tem que resolver na bala. Entendeu? E essas pessoas, elas não estabelecem a correlação entre violência e carestia, entre violência e economia política, em última análise, entre violência e falta de opção no nível institucional para desenvolvimento humano. Elas não percebem isso. Elas acreditam que, assim, vagabundo é vagabundo e acabou, já nasce vagabundo e tem que morrer na bala, velho. Entendeu? A esquerda precisa trabalhar esse tema, irmão. Senão a gente vai ficar patinando na mão da extrema-direita aí. É como eu trouxe ontem o Otávio Guedes, lembrou de uma fala do Cláudio Castro para ele, falando assim: a esquerda tem as universidades, a direita tem as polícias, né? Então, que é onde a gente comanda, tá? A esquerda fica ali com as universidades, né? Que é uma mentira. Quem falou isso? Desculpa. O Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. E a direita, a gente tem as polícias. Né? O Helder até trouxe, lembrando assim, que a direita nem tem as polícias, porque a polícia é uma forma de poder ali que ninguém tem controle, cara. Sabe? Você não tem controle, nem a direita, nem a esquerda muito menos. E isso que quando o Freixo foi tentar falar de colocar no debate público, a segurança pública também, e aí foi... não nessa campanha, que essa última campanha do Freixo foi muito mal feita mesmo. Mas ele sempre tentou trazer, né, esse debate para a esfera da esquerda, que é muito importante, que é relegado, então fica ali passando e a gente vai vendo. Se fosse um governador de esquerda, aconteceria a mesma coisa que aconteceu. Aconteceria a mesma coisa, que a polícia é enraizado ali, cara, não tem comando, não tem isso, tem que pensar sobre a desmilitarização das polícias todas. É um papo muito mais profundo, né? Mas que precisa ser falado, né? Você vê que o governo Lula precisa ter, talvez, uma secretaria de segurança maior. A gente tem ali pessoas muito competentes, né? Marivaldo, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, mas talvez a gente precisasse conversar mais, né? Porque a gente teve chacina aqui, teve na Bahia, né? Hoje teve no Rio, e está acontecendo, né? E vai acontecendo e continua. Centenas, dezenas de pessoas inocentes sendo mortas, suas casas invadidas, né? Eu já contei uma vez que minha irmã tinha um amigo quando ela morava no Rio, que morava numa das favelas, as maiores favelas do Rio de Janeiro, e numa dessas chacinas a casa dela um bandido entrou, uma pessoa da comunidade, que era bandido mesmo, entrou, o policial foi atirando, lavou a casa do cara, a casa da pessoa, de sangue, sabe? E vai atirando, cara. E se pegasse nele, né, que é uma pessoa completamente inocente, tudo bem, você contaria mais um morto lá. Então, não se colocar na pele dessas pessoas, eu acho muito absurdo, sabe? De falar, tem que morrer mesmo. E você? Se tivesse ali no seu bairro também, para pegar, se tivessem matado um policial no seu bairro, você também estaria se considerando assim, eu posso morrer também, se é para matar, para chegar no bandido, a minha vida não vale nada. Que é isso? É invisibilizar as pessoas, né? A vida não vale porra nenhuma, né, para elas, né? Agora, a diferença aqui, Bezi, é que se o Haddad tivesse no governo do estado, ele não teria se dito... Eu tenho certeza. Eu não posso falar em nome do Haddad, mas eu coloco minha mão no fogo nesse sentido. Ele não diria que ele está extremamente satisfeito com o que aconteceu ali. Muito prontamente,
a sociedade civil responde ao que o governante diz, entende? Então, na medida em que você tem um governador, um senador, alguém que tenha muita ressonância junto à própria população, não precisa ser necessariamente uma liderança da política institucional, pode ser uma liderança da política social. Daí a importância, por exemplo, por que eu insisto nisso com vocês? Quando vocês têm um canal gigante, cara, tá? Um canhão de mídia, por exemplo, que se tornou a Galãs Feios. Dependendo daquilo que é estimulado ou dito aqui, isso ganha ressonância, cara. Essa foi a minha principal luta. Quando eu falei, enfim, naquela emissora bolsonarista, e eu discutia com influenciadores bolsonaristas, era isso que eles não entendiam. Eles achavam que palavras são só palavras e eu posso me articular da forma que eu quiser para ganhar seguidor em rede social e para vender curso estapafúrdio que não faz o menor sentido, encher o bolso de grana. E eu tentava dizer, você não entende o que você está fazendo aqui. Você não entende minimamente a responsabilidade que você tem enquanto comunicador. Porque o que quer que você diga aqui, você tem milhões de pessoas, cara. A gente tem aqui milhares de pessoas nos assistindo agora. Dependendo daquilo que você diga, isso ganha ressonância. Então você imagina quando um governador do estado diga, eu estou extremamente satisfeito com isso. Você pode estar extremamente satisfeito, meu caro. Você nem sabia quantas pessoas foram executadas. Você estava dizendo que eram 8, a tua ouvidoria estava dizendo que eram 10. 2 dias depois de você se dizer extremamente satisfeito, já são 14. Oficialmente, outros dados apontam para 19. Eu tenho certeza que o Haddad jamais cometeria uma irresponsabilidade dessa natureza. Mas teria acontecido, né? Infelizmente teria acontecido. Mas isso muda o cenário para futuros eventos. Sim. Isso muda. E na medida em que você tem um governador que pode exonerar um chefe de polícia, o comedimento é outro, Bezi. Porque a pessoa sente que, assim, olha, a gente não tem excludente de ilicitude, que é o termo técnico para dizer que você tem licença para matar. Se vocês cometerem abusos, tem um governador que vem para cima. E você pode ser exonerado, e você vai perder teu cargo. Faz diferença, cara. Não quer dizer, de fato, que, então, esse tipo de coisa não vai mais acontecer. Não, mas significa que quando você tem um governo de cariz neofascista e que se diz extremamente satisfeito com esse tipo de situação, a mensagem inequívoca que isso envia para essas forças policiais é do liberou geral, meu irmão. Pode passar o sarrafo porque não vai pegar nada, entendeu? A parada é essa. E continua acontecendo, né? Continua acontecendo no Guarujá, na Baixada Santista, né? Você pensar que foi morto um policial e foram mandados 600 pessoas, né? 600 policiais, foram mandados 600 policiais para combater a morte de uma pessoa, quando você tem a inteligência que funciona muito melhor, né? Você ter ali táticas que poderiam ser feitas para prender a pessoa só, né? É um problema que a gente tem há muito tempo, ou a gente tem a pena de morte aqui, né? E programas como do Datena, do Bate, sabe? A sociedade vive essa coisa, o que a Record faz, né? Quem trabalhou lá sabe que o lema era assim, mostrar o pior para que essas pessoas possam vir para a igreja depois. Você mostra o medo movimenta as pessoas. O medo faz as pessoas se movimentarem. Então a gente ali na Record mostra o pior, né? Para você ali ter as portas das nossas igrejas estão abertas para você que não quer viver esse mundo do terror aí fora. Vem aqui para dentro, né? É um discurso muito sedutor, né? De acolhimento, né? Então, a gente tem um suco, um extrato aí da sociedade que gera essa violência, as pessoas estão, assim, sedentas, né? E quando você vê nesses programas policialescos, desde o Aqui Agora, que aconteceu desde o Jacinto Figueira Júnior, incentivando a pena de morte, né, dessas pessoas, tem que morrer mesmo, né? Bandido bom é bandido morto, direitos humanos para humanos direitos, os direitos humanos que sempre foram considerados só para bandidos, né, para presos, né? Mas os direitos humanos é tão maior que isso, e a gente espera que o Silvio Almeida consiga, né, trazer um pouco mais desse debate
para o público, né? Para a gente entender, para que as pessoas fiquem um pouco mais... tenham um pouco mais de ideia do que a gente está conversando. O Beze, e sabe qual que é o elemento central, e é por isso que eu bato tanto nesse elemento no Esfarrapados, nesse meu último livro? A extrema-direita parte de um pressuposto elementar de que existem seres humanos que são superiores ou inferiores por natureza. Eu já disse isso 300 vezes. Isso conforma toda a ideologia da extrema-direita. Que talvez eles nem digam isso de uma forma tão aberta, mas conforma todo o substrato que anima a filosofia da extrema-direita. Então, quando você diz que bandido bom é bandido morto, parte do pressuposto que existem seres humanos que são inferiores biologicamente, que já nasceram para ser bandido, são vagabundos, e com vagabundo você trata na bala. Você entende? Não existe uma dimensão histórica e cultural que aquele cara foi inclinado. É óbvio que é uma discussão extremamente complexa que eu não vou ter tempo para trabalhar aqui nessa ocasião, mas o cara foi inclinado ao banditismo porque ele nasceu no berço da miséria, tomando tapa na cara como se fosse bom dia, e de muitas maneiras escolheu o caminho que estava mais próximo. Mas só ouvir Racionais, ouça Racionais, que vem da cerne do problema, várias músicas que falam sobre isso, das escolhas, sabe? O que é possível escolher, como não é preto no branco, assim, é o bom, o mal, né? Todo mundo é vilão que vai para esse lado, todo mundo é bonzinho. É difícil, né? Agora, é muito mais complexo. Por que isso tem tanta aderência, sobretudo com as classes também mais empobrecidas da nossa sociedade, cara? Porque a infinita maioria das pessoas que são submetidas à opressão social conseguem superar aquilo para continuar vivendo, para continuar vendendo a sua própria força de trabalho. Então o cara, por extensão, ele pensa, se eu conseguir, o outro também consegue. Sim, mas é verdade que você se constitui com base numa relação dialética entre o uso que você faz das suas escolhas e aquilo que te é oferecido em termos históricos geracionais, aquilo que a tua cultura, de uma forma mais ampla, te oferece. E tem gente que opta, de fato, com base no uso que faz das suas escolhas, por esse caminho do banditismo, entende? Agora, as pessoas não entendem que, em linhas gerais, então cada caso é um caso, aí o nível de complexidade que você está propondo. Mas o que as pessoas não entendem, nem as classes mais abastadas, esses neofascistas, e tampouco a galera que tem menos grana, cara, é que existe uma correlação muito direta entre carestia e banditismo, mano. Quanto maior for a carência, quanto maior for a miséria, maior é o estímulo para que a pessoa se jogue no banditismo. E as pessoas não entendem isso. Elas acreditam que não. Você é bandido porque você é vagabundo. Você nasceu vagabundo e você tem que morrer em nome de preservar o cidadão de bem que trabalha o dia inteiro para botar comida e pão na mesa dele. Daí a importância da esquerda trabalhar isso com um pouco mais de propriedade. Da esquerda puxar esse debate da segurança pública para um prisma que transcenda a dimensão do punitivismo, da atuação policial. Tem que trazer esse debate para o nível de integralidade que ele merece e, de alguma forma, oferecer instrumentos para que a nossa população entenda, de fato, como é que essa parada funciona, cara. Uma coisa que, por exemplo, o Eduardo Suplicy trabalha a vida inteira, né? Para que a renda mínima, se você mínimo de dignidade, né, das pessoas. Aqui ninguém é a favor da violência, do banditismo, da bandidagem, ninguém é a favor da corrupção. Tem esse discurso também da direita, né? De mas vocês são a favor da corrupção, vocês são a favor dos bandidos. Não tem a ver isso, né? Ninguém é a favor disso. Mas eles diminuem, é um reducionismo de todas as pautas, né? E é muito mais fácil você chegar com essas pautas reducionistas, falando tem que matar mesmo, morre mesmo, se matar um, mata 10, tá bom. Entendeu? Todo mundo entendeu. Agora, um discurso como o seu, um discurso que eu estou falando, as pessoas têm que saber também, né, como chegar nessas pessoas, né? É o que você falou, com políticas públicas também mostrando. Né? E vale para todo tipo de bandido? Suponhamos que a gente aceite
tá? Que a gente aceite a barbárie, que a gente aceite que seja olho por olho, dente por dente, bandido é bandido. Aqui no chat mesmo, tá? As pessoas dizendo que bandido é bandido e tem que matar mesmo. Então tá. Todo bandido? Todo bandido? O cara que burla a licitação pública e superfatura contrato, que tem uma empresa, nós vamos matar esse bandido também? Nós vamos matar os parlamentares que cometerem crime do colarinho branco? Todo bandido bom é bandido morto? Ou é só bandido que mora em comunidade, lá na Vila Baiana, no Guarujá? É só esses bandidos que devem ser mortos na bala? Para o resto se aplica o nosso ordenamento jurídico e eles devem ter direito à ampla defesa, contraditório, ao rito legal, a esvaziar as instâncias nas quais eles são julgados. Então, bandido morto só vale para quem está ali na base da pirâmide social. Porque se é bandido bom, é bandido morto, isso, no mínimo, deve ser aplicado para todo tipo de bandido. Aí você já vê que não é o caso. Porque bandido tem um estereótipo, tem um arquétipo do bandido, né? E a gente sabe qual que é. Negro, pobre, favelado. Cara, teve um aliado do Bolsonaro que disse, isso não vai... Que eu vou até evitar aqui para, sabe, qualquer tipo de coisa. Mas o cara disse isso dessa forma, Bez. Isso aí tá gravado, pesquisem. Ele diz, essa pecha aí não vai colar no Bolsonaro porque o Bolsonaro não tem cara de bandido. Ah, é sim. Ele disse isso com essas palavras, ele nem, sabe, não foi de forma tácita. A gente sabe o que eles querem dizer com cara de bandido, é preto ou pardo, utilizando o óculos Arnett ali, sabe? A gente sabe que cara de bandido, homem branco, eu e você não temos cara de bandido. A gente sabe muito bem o que isso quer dizer. Entendeu? Então, quando essa galera diz bandido bom é bandido morto, parte do pressuposto que é aquilo que a gente considera ser bandido. Pretos e pardos, via de regra, ou o cara que está em situação empobrecida a um ponto em que ele é considerado marginal por esse nosso modelo de sociabilidade elitista, entendeu? E piora, né? Piora, né, César? A Lucinha Luca lembra, a PM do Tarcísio sendo treinada pela Universal demonstra qual objetivo, né, que tem acontecido, dos pastores estarem treinando as polícias militares do Brasil inteiro, cara. Entendeu para onde em São isso Paulo tem acontecido direto. Entendeu para onde isso caminha? Tem um pesquisador que eu gosto muito do Intercept, um jornalista que faz o trabalho de jornalismo investigativo, que se chama Gilberto Nascimento. Pesquisem o trabalho do Gilberto Nascimento no que ele diz respeito à milicianização, tá, das forças policiais e como o dogma religioso está... Você imagina o que pode acontecer daqui a 10, 20, 30 anos no Brasil, Bezi? Na medida em que você tem o dogma religioso se misturando com o elitismo histórico-cultural, que já diz que esse tem um alvo na testa, entendeu? Porque se esse não fosse o cara... Você imagina o Bob Jefferson, Bezi, o cara jogou granada em policiais federais, mano. Mandou bala nos caras, velho. E tá aí pra contar a história até hoje. Você imagina o que aconteceria se o Roberto Jefferson fosse... E você já entendeu o raciocínio onde é que eu vou com isso, né, cara? Sim, é isso.